tentando jogar titular, né, depois de muito tempo. Feliz também com a vitória, com o desempenho da equipe. A gente sai feliz daqui. Vitória importante, o time jogando bem. E é isso. Lutamos do início ao fim e a gente saiu daqui coroado. Muito falta, não foi muito? O coração não tem palavra para esse momento. Trabalhei durante 9 meses. Foram 9 meses de muita luta, sacrifício. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Felipe por ter aceito a responsabilidade desses 3 jogos num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o seu Jorge e o Alexandre, o seu pai e o seu irmão. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos e minhas amigas cruzmaltinos e cruzmaltinas espalhados mundo afora. Ufa, ufa, hein? Vamos bacalhau. Deu Vascão, deu bacalhau. Ontem à noite em São Januário, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Felipe Coutinho fez uma ótima partida, deu uma assistência de cavadinha pro Verratti, que colocou para dentro das redes, depois meteu um golaço após uma belíssima assistência também de Lucas Piton. 2-0 Vasco em cima do Galo Mineiro, números aos quais deram contornos finais à partida. 47 pontos o Vasco alcança no campeonato. Estamos aí garantidos, classificados para a Sul-Americana do ano de 2025 e vamos agora para a última rodada diante o Cuiabá, né, fazer aí um encerramento de campeonato digno, quem sabe aí buscar, por que não, talvez mais uma vitória jogando fora de casa, o Cuiabá já rebaixado. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque ontem também tivemos um time já rebaixado que ganhou do Fortaleza, né, que foi o Atlético Goianiense. Meus amigos, logo de cara, se inscreva, deixe seu like e outra coisa mais importante, compartilhe o link do nosso vídeo, tá? Aqui está escrito compartilhar, só você apertar aí e joga para os seus grupos, joga para suas redes sociais, ajuda aqui o amigo, compartilha o link do nosso vídeo. O YouTube não está entregando as notificações aqui do nosso canal, tá, galera? Eu agradeço a cada um de vocês que são membros aqui, agradeço a cada um de vocês que deixam seus comentários também, tá bom? É porque agora eu estou um pouco corrido aqui, eu não anotei o nome, tá, para estar agradecendo, mas é claro, no decorrer da semana eu vou estar agradecendo aí por nome, enumerando aí todos os membros aqui do nosso canal e as pessoas que estão sempre aqui comentando, que estão sempre aqui interagindo, fazendo parte aqui do nosso canal, tá, meus amigos? Olha só, acompanha o nosso vídeo até o final. A gente vai falar, é claro, do jogo de ontem, vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro, né, o Botafogo que quase foi campeão, mas ainda não. Vamos falar dos resultados, temos 2 jogos hoje, fechando aí essa 37ª rodada. Vamos falar sobre Gabriel Peck. Vocês têm novidades sobre Gabriel Peck, hein? Vamos falar sobre treinador, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos falar também sobre o nosso time de basquete e, é claro, sobre a Vasco SAF, tá, meus amigos? Entre outras situações, vou colocar também entrevista, o Pedrinho aí falando, jogadores do Vasco falando, né? Enfim, vamos que vamos, tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, bom dia para todos nós. MM, né? O que é MM? Manhã maravilhosa, né? Ótima manhã para o torcedor do Vasco nessa quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, né? O presente de Natal aí, antecipado essa classificação para a Sul-Americana no ano de 2025. O nosso Vasco entrou em campo ontem com o seguinte time: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Piton.
Hugo Moura, Matheus Carvalho, Jair e Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Pablo Verrete foram os atletas que jogaram na nossa equipe titular. São Januário recebeu 17.074 torcedores, apesar de muita chuva na capital carioca, no Rio de Janeiro, né? O horário do jogo às 7 da noite, muita gente indo trabalhar, voltando do trabalho, o trânsito normal que já se tem, famoso horário de rush, ainda assim muita chuva, alagamentos em vários pontos da cidade, ainda assim tivemos aí pouco mais de 17 mil torcedores, né? Como sempre, né? Como sempre, 4 mil e tantos ingressos evaporam no Vasco, né? É bem interessante essa situação, mas agora o Vascão ganhou, tudo fica diferenciado, né? Então vamos deixar rolar. Agora falta aí a última rodada do campeonato. A gente pega aí a equipe do Cuiabá fora de casa, né? Esse jogo de ontem que marcou a despedida do Vasco da temporada de 2024 dos jogos sobre nossos domínios, a nossa colina histórica São Januário. Porque depois do jogo contra o Cuiabá, o nosso elenco entra de férias. Quem não vai entrar de férias é a diretoria do Vasco, nem deve, né? Pedrinho vai ter que trabalhar mais do que nunca, Marcelo Santana, o Carlos Amodeu, né? O CFO, agora eu esqueci, o diretor financeiro da SAF do Vasco, me fugiu o nome do rapaz, mas enfim, Rafael Viana, todo mundo vai ter que trabalhar e trabalhar muito para o quê? Para reformular esse elenco. Muitos jogadores devem deixar, outros muitos devem chegar, tem a questão de treinador, a gente vai falar disso aí também já, tá, meus amigos? Olha só, tivemos aí cartões amarelos para Paulo Henrique, Piton e Pablo Verrete. Piton deu uma assistência para o segundo gol do Coutinho, o Coutinho que deu a assistência do primeiro gol para o Pablo Verrete, e o próprio Coutinho que meteu o segundo gol, aquela famosa chicotada, né, de primeira, deu aquela chicotada ali, a bola pegou lá no cantinho, lá na bochechinha da rede, quebrando ali o goleirão do Atlético Mineiro, o Everson, né, como se diz aí no linguajar popular, na emenda, né, golaço do Vasco, belíssima partida do Coutinho. Ele já tinha feito um jogo bem melhor em relação àquilo que se espera, né, do Felipe Coutinho, já contra o Atlético Goianiense, onde a gente não conseguiu vencer, tomamos 2 gols, né, enfim, todo mundo já sabe, né? Mas ele tinha feito uma partida até que, como se diz, aceitável, uma boa partida, mas não tinha conseguido entregar em gol ou assistência. Nesse jogo de ontem ele conseguiu então dar uma assistência e um gol. Já são 3 gols do Felipe Coutinho após o seu retorno ao Vasco. 2 gols contra o Atlético Mineiro e 1 gol contra o Flamengo, né? Foi um jogo lá na Arena MRV, né, pela Copa do Brasil contra o Galo Mineiro. Um jogo aqui no Rio, no Maracanã, um gol contra o Flamengo. O Vasco perdia de 1-0, o Coutinho empatou para o Vasco no finzinho, e esse gol agora aqui no Rio, em São Januário, diante aí o Galo Mineiro também, né? Então o Galo Mineiro aí é o freguês depois da volta do Felipe Coutinho até o momento, né? Vamos torcer. Muito sono, meus amigos, muito sono. De madrugada é difícil. Calma, é difícil, eu sei que é um prédio grande, mas brincadeiras à parte, o Coutinho aí vem, né? Vamos torcer para que ele faça mais gols aí diante aí, de repente, o Cuiabá, né? O campeonato dá falta mais um joguinho, né? Tem essa situação também. Esse jogo de ontem marcou a volta do volante Jair, que na minha opinião foi o melhor em campo ao lado do Felipe Coutinho, o melhor em campo ao lado do nosso Little Couto. Jair jogou fino da bola, marcou, roubou, né? Agrediu o espaço, driblou, rompeu linha, jogou simples, colocou no peito, colocou no chão, deu tapinha por cima, deu tapinha por baixo, voltou para marcar, pitbull. O Jair fez uma partidaça. É o seguinte, foi 58% de posse de bola para o Vasco, 42% para o Galo Mineiro. Finalizações foram 11 para cada lado, sendo que 4 do Vasco foram no gol e 3 do Galo no gol. 20 faltas que o Vasco cometeu contra 13 do Galo, 2 impedimentos do Galo e 1 do Vasco, 3 escanteios do Vasco, 6 para o Galo, 4 cartões para o Vasco e 2 para o... pro Galo e nenhum cartão vermelho, tá, gente? Esse aí então é o panorama aí, o resumo geral da nossa partida. Eu gostei particularmente do árbitro do jogo de ontem. Só achei que o Coutinho tinha sofrido um pênalti ali, né? Sofreu aquela puxada marota dentro da área, né? A doutora Daiane, né? A Daiane ali fez aquela famosa vista grossa, né? O árbitro de campo falou: vambora, pode seguir, coisa e tal. Assim, o Vasco ganhou, não comprometeu. Mas, mais uma vez, viu, acho que foi pênalti pro Vasco. Mas enfim, independentemente, né, o Vasco fez a sua parte e buscou o resultado jogando dentro de casa diante de seu torcedor. Eu quero destacar aqui a coragem do Felipe para mudar o esquema tático, até que enfim, né, ninguém mais aguentava aquele chato 4-3-3,
O planeta Terra inteiro já sabia o jeito que o Vasco estava jogando e jogando mal, né? Agora o Vasco jogando no famoso feijão com arroz 4-4-2. Ah, não, não é 4-4-2, não, é 4-2-1-3. Né? Gente, na boa, no final das contas tinham 4 homens no meio-campo. Então, para mim, isso é 4-4-2. Com o Alex Teixeira ali com livre-arbítrio para dar aquela flutuada e o Verratti também alternando no ataque, confundindo bastante a defesa do Galo. Agora, se o Galo está em boa fase, está em má fase, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: o Vasco fez a parte dele e colocou os 3 pontos no bolso, tá, gente? 2-0 para o nosso gigante da colina, tá? Olha só, deixa eu falar com vocês aqui. O treinador Gabriel Milito do Atlético Mineiro, logo após o término da partida, foi demitido, tá? Já estava balançando no cargo desde antes da final da Libertadores, estava ali com a corda no pescoço, então agora foi confirmado, né? Perdeu a final da Libertadores jogando mal, agora perdeu para o Vasco também jogando mal. Com isso, foi demitido o treinador Gabriel Milito, tá, gente? Davidson, ele que saiu de campo aplaudido pela torcida do Vasco em São Januário, deixou o vestiário ali rumo ao ônibus do Atlético Mineiro, chorando muito, viu? Chorando aos prantos. Eu, até o momento que eu estou gravando esse conteúdo para vocês, essa madrugada de quinta-feira, não tenho conhecimento do porquê. Uma especulação, um pensamento meu, pode ser que tenha dado ali um bate-boca no vestiário, alguma coisa talvez relacionada até mesmo à demissão do Gabriel Milito, a gente não sabe, ou uma discussão com algum outro companheiro de equipe, ou com alguém da diretoria, não sei, eu não posso afirmar para vocês, mas é a situação que a gente especula, a gente fica pensando assim, ou ele deve ter discutido com o treinador, ou algum companheiro de equipe deve ter discutido com ele, ou algum membro da diretoria do Galo, enfim, o fato é que coisa boa não é, né? Coisa boa não é, ele saiu bastante chateado, chorando muito ali de São Januário, assim como vocês já acompanham na sua tela essa imagem, tá, gente? Agora eu quero colocar para vocês aí algumas sonoras. O Jair, que falou depois do término do jogo, uma breve entrevista ali, né? O Paulinho Paula, que voltou também após um longo período de recuperação, também falou. O nosso querido Felipe Coutinho também falou. E é claro, o presidente Pedrinho falou na coletiva de imprensa agradecendo ao trabalho do Felipe pela coragem, no caso, em assumir o comando técnico do Vasco no momento de maior crise da equipe, na reta final do campeonato, faltando apenas 3 jogos para terminar a competição. Então acompanhe esses vídeos que eu já volto. Feliz, primeiramente, valeu, Brian. Feliz de poder estar voltando no lugar de titular, né, depois de muito tempo. Feliz também com a vitória, com o desempenho da equipe. Eu acho que o espírito tem que ser esse o ano todo. A gente vai encerrar o ano agora, mas espero que 2025 seja um ano maravilhoso e que a gente consiga ter esse desempenho também ao longo do ano que vem. Muito falta, o coração não tem palavra para esse momento. Trabalhei durante 9 meses. Foram 9 meses de muita luta, sacrifício. Muito trabalho, muita luta. Hoje poder estar aqui de volta, retornando aos gramados, com a vitória e com essa linda festa da torcida, é uma noite sem dúvida especial para mim. A gente sai feliz daqui, agora é importante, o time jogando bem. E é isso, lutamos do início ao fim e a gente saiu daqui coroado. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Felipe, por ter aceito a responsabilidade desses 3 jogos, num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o seu Jorge e o Alexandre, o seu pai e o seu irmão, o seu Jorge que muitas vezes foi um pai para mim, e o Felipe passou a madrugada também no dia do falecimento do seu irmão, agilizando todo o processo do enterro, e eu falei com ele que ele não precisava dar treino, que ele poderia abrir mão dos 3 jogos, porque é uma coisa muito grave na questão familiar. E na madrugada que ele passa com o irmão, ele vem de manhã, dá o treino e depois vai para o enterro do seu irmão. E num mês só ele perde 2 familiares muito importantes. Então, eu só vim aqui fazer esses agradecimentos, em especial ao Felipe por ter aceito esses 3 jogos num momento tão difícil. A palavra é dele, tá? Obrigado. É isso aí, meus amigos. Vocês já acompanharam, vocês viram. Uma situação que eu quero pontuar aqui, né, é que o Emerson Rodrigues e o Jean Davi não foram sequer relacionados para o jogo, hein? Olha, isso pode estar sinalizando alguma coisa, viu? Porque o Vasco liberou Galdames, o Rojas,
né, e o Rossi antes do fim do campeonato, até mesmo antes do término do empréstimo de Rossi, antes do contrato do Galdames terminar, expirar, e do Rossi também. O Vasco já dispensou eles, né? Nós já não fazem mais parte do plantel Cruz Maltino. Aí agora não sei se é isso, mas imagino eu que pode ter alguma situação balançando também em relação a Emerson Rodrigues e Jean Davi, que sequer foram relacionados. O Souza, que tinha marcado um compromisso na igreja, né? Pensou que não seria relacionado, acabou tendo que remarcar o compromisso dele para com a casa de Deus, porque ele foi relacionado. Não entrou, não jogou mais uma vez, mas está relacionado. Então isso pode sinalizar para nós que talvez Souza pode fazer parte dos planos do Vasco para o ano que vem, tá, gente? Não sei se é ou não, mas pode, isso aí já é uma leve sinalizada, ou não, mas eu acredito que é uma sinalizada sim, até porque o Vasco começou jogando com 4 jogadores do meio campo. O Paulinho voltou a jogar durante o jogo, né? O Jair já tinha voltado a jogar. Tinha o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, o Juan Esforza entrou no decorrer da partida. Ainda levaram o Souza para ele ficar no banco e nem entrou. Então, né, então isso pode ter sinalizado que o Souza pode ser que faça parte da comissão técnica do Vasco, e ao mesmo tempo pode ser também uma sinalização de que o Vasco já pode estar pretendendo então, de repentemente, tá negociando aí, enfim, ou liberando o Emerson Rodrigues e o próprio Jean Davi. O Vasco comprou o Jean Davi, mas até agora não deu certo. O Emerson Rodrigues é empréstimo, né, com opção de compra, ele que pertence ali ao Inter Miami, clube lá da MLS, o time do Messi, né, nos Estados Unidos. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui sobre os resultados, né, nessa rodada, 37ª rodada. O Corinthians venceu o Bahia por 3-0 na Neoquímica Arena nessa última terça-feira. O Vasco ganhou do Galo por 2-0 aqui no Rio e São Januário. Vitória da Bahia e Grêmio empataram em 1-1 em Salvador. O São Paulo perdeu para o Juventude jogando em casa por 2-1. E o Urubu que enfiou 3-0 no Criciúma lá em Santa Catarina. O Internacional perdeu jogando em casa para o Botafogo, líder até o momento. E o Palmeiras que venceu a equipe do Cruzeiro no apagar das luzes com o gol de Estevão. Ainda está na briga pelo título. O Atlético Goianiense venceu aí de virada a equipe do Fortaleza por 3-1. O Atlético Goianiense já rebaixado, né? A gente fica pensando, né? Se o Atlético Goianiense tivesse virado essa chavinha umas 10 rodadas antes, né? Talvez não tivesse caído, né? O futebol tem dessas coisas. Aí teremos hoje, para encerrar a rodada, Fluminense e Cuiabá aqui no Rio de Janeiro e Atlético Paranaense e Bragantino, o duelo dos desesperados, hein? Porque a torcida do Criciúma está torcendo pro Fluminense aí perder pro Cuiabá aqui no Rio. Tá torcendo pro Fluminense perder pro Cuiabá aqui no Rio. E Atlético Paranaense e Bragantino vão fazer o jogo aí do desespero em relação à zona do rebaixamento. Depois desses jogos da rodada, já de momento, o Vasco já volta para a 10ª colocação com 47 pontos. O 11º é o Vitória com 46, que empatou. E o Grêmio, né, que empatou obviamente também com o Vitória, é o 12º com 45. Então o Vasco ganhou mais 2 posições, se consolidou na Sul-Americana. Estamos tranquilos, estamos garantidos na Série A. Vamos jogar competição internacional ano que vem. Ainda recuperamos aí posição na tabela. Ainda temos a última rodada para tentar alguma coisinha, tentar somar mais pontos, chegar a 50, por que não, né? Claro, a gente merece, a gente precisa desses 3 pontos, todo respeito ao Cuiabá. Cuiabá com certeza também não vai querer perder para o Vasco, não vai querer aí entregar os pontos, embora já esteja rebaixado. É aquela história, o jogador quer mostrar o seu valor, quer mostrar o seu brilho, quer mostrar que tem ali, né, a sua qualidade, né? Então com isso os jogadores do Cuiabá, claro que devem, né, fazer de tudo para atrapalhar a vida do Vasco na última rodada, mas o Vasco, depois dessa vitória diante do Galo Mineiro, deu aquela enchida no moral, o time agora vai jogar mais leve, a gente parece que achou uma boa forma de jogar com o meio campo mais povoado, ali com 4 jogadores na meiuca, né? O Dimitri Payet também entrou muito bem no segundo tempo. Pode ser que o Vasco busque sim essa vitória diante do Cuiabá na última rodada lá na Arena Pantanal, tá, meus amigos? Agora deixa eu falar com vocês aqui, virando a chavinha, deu Vascão, deu Bacalhau, né? É tudo maravilhoso. Manhã maravilhosa, ou madrugada maravilhosa, ou madruga maravilhosa. É tudo maravilhoso. Brincadeiras à parte, meus amigos, olha só, o nosso time R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra ontem em São Paulo, isso mesmo, para enfrentar a equipe do Paulistano, partida válida pela temporada 24-25 do Novo Basquete Brasil, e deu Bacalhau também, tá, gente? Isso mesmo, nosso R10 Score venceu o Paulistano pelo placar de 76-70 fora de casa. Lembrando que o próximo jogo do nosso R10 Score Vasco da Gama é diante a equipe
do São Paulo, tá, gente? Isso mesmo, São Paulo e Vasco da Gama também lá em São Paulo, fora de casa. Depois o Vasco volta aqui para o Rio para cumprir uma maratona de jogos no nosso ginásio de São Januário, meus amigos. Agora deixa eu falar com vocês aqui. Lembrei, tá? Agora só voltando para o futebol rapidinho. Depois de 5 anos, desde 2019 que o Vasco não joga uma competição internacional, viu? A gente vai voltar aí à Sul-Americana. Se tratando de Gabriel Peck, hein? Gabriel Peck foi eleito o melhor jogador da MLS. Tá? O Los Angeles Galaxy ganhou a Conferência Oeste, que lá nos Estados Unidos é assim, a Conferência Oeste, Conferência Leste, os vencedores fazem os playoffs, o mata-mata, para poder ver a final para ver quem ganha, né, o campeonato norte-americano. Ou seja, o vencedor de um dos turnos lá dos Estados Unidos foi o time ali, o Galaxy, o time do Gabriel Peck. Gabriel Peck se destacou muito nessa temporada, mas muito gol, muita assistência, o menino voou e está voando. Com isso, meus amigos, surgiram rumores lá da Europa, tá? Lá da Europa. Parece, gente, ó, de que o Arsenal, o Liverpool, Newcastle, Manchester United... Não, United não, falei errado. Arsenal, Liverpool, Newcastle, Atlético de Madrid e Inter de Milão teriam interesse na contratação de Gabriel Peck, hein? Gostaram? Sensacional, hein? Lembrando que se isso acontecer, o Vasco ainda pega uma farpela se o garoto for transferido aí para algum desses times aí, que a transação será multimilionária, vai ser em euro e vai ser lá em cima. O menino tá arrebentando aí. Meus parabéns pro Gabriel Peck, que Deus continue abençoando a vida e a carreira dele. Tomara que dê certo essa transação, que ele vai jogar em um grande clube da Europa. Eu tô louco para ver, particularmente para ver o nosso querido Peck jogando a Premier League. Gosto muito de assistir a Premier League, assisti um jogaço ontem à tarde entre Newcastle e o próprio Liverpool pela Premier League. Foi 3-3, que jogo eletrizante, né? Eu tô louco para ver o nosso Peck jogando ali de repente no Liverpool, no Arsenal, no Newcastle da vida. Seria sensacional, né, gente? Vamos aguardar. Fato é então que o Peck está sendo sondado por gigantes do futebol mundial, né? A fusão de futebol e mundial. Meus amigos, agora se tratando de treinador, tá? Olha só, o Vasco estaria estudando uma proposta aí pro Luiz Castro. Há quem diga que o Vasco fez a proposta e não sei o que. Aí hoje surgiu uma historinha, porque problemas financeiros atrapalham o Vasco aí no mercado. Gente, eu sempre tô falando aqui, eu quero ver quem vai pagar, porque falar que vai contratar é fácil. A questão é o seguinte, tem o embrólio do Ramon Dias lá na justiça, que tá correndo. Torcer pro Vasco ganhar. Mandou o Rafael Paiva embora. Vai ter que contratar outro treinador com comissão técnica, nada é de graça. Enfim, aí é o seguinte, Vasco, surgiu rumores que o Vasco ia fazer proposta para o Caixinha, até agora nada. Aí tem rumores que o Vasco já teria feito uma proposta para o Luiz Castro, até agora nada é oficial também, coisa e tal. Aí ontem surgiu rumores aí de que o Kleber Xavier, ex-auxiliar técnico do Tite, né, teria sido oferecido ao Vasco, né? Teremos que aguardar. Tem gente que fica aí fazendo cavadinha, querendo botar Renato Gaúcho aqui no Vasco. Sinceramente, não sou adepto, tá? Na minha opinião, não sou adepto. Eu acho o Renato Gaúcho muito pomposo, muito cheio de mar, polêmico pra caramba. Não sei se vai dar certo no Vasco, não. Pode chegar e dar super certo? Pode. Não sei se vai dar certo aqui não, hein? Pra ser sincero, não sei. E outra coisa, cobra caro, ele cobra bem caro. Isso é cavadinha de Mário Coelho, você já sabe, nosso amigo Mário Coelho adora colocar um monte de gente no Vasco, mas enfim, vamos ter que aguardar. Tem que aguardar essa questão envolvendo aí, essa situação envolvendo o treinador, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a SAF do Vasco, né? Parece que o Evangelos Marinax enviou um representante aqui para o Rio de Janeiro, que está hospedado no Rio de Janeiro, na capital carioca. O nome do representante dele, né, é um grego chamado Dimitri, isso mesmo. Tá? O grego chamado Dimitri estaria hospedado no Rio para se reunir nos próximos dias com a diretoria do Vasco para poder levar adiante essa negociação da venda da SAF do Vasco. Tá? Tinha torcedor ontem, São Januário, botando bandeirinha da Grécia. A Globo fazendo lacração. Porque até agora nada, mas aí não sei o que, não sei o que. Então quer dizer assim, muito oba-oba. A torcida do Vasco parece que não aprende, não todo mundo, é claro, mas alguns parece que não aprendem. Fizeram essa palhaçadinha.com ano passado com a 7777. Urubu, a 77 tem dinheiro para baralho, lembra? O que aconteceu? Aí vão ficar fazendo campanha agora, campanha pro cara. Gente, dá um tempo, vamos segurar. Segura. Ó,
É hora de segurar a onda, torcedor. É hora de torcer pelo Vasco aí na reta final do Brasileirão. É hora de falar de mercado da bola, é hora de falar de treinador. Vamos segurar a onda nesse negócio de SAF aí. Porque aí daqui a pouco esses caras aí, mas eles estão desesperados aí vão querer desvalorizar o clube. Vamos dar uma segurada, torcedor. Dinheiro é dinheiro de qualquer pessoa, de qualquer lugar. O Marinacos pode ser o salvador da pátria, como pode não ser, como pode ser outra pessoa, como também pode não ser. Vamos esperar. Vamos aguardar, gente, sem desespero. Sem desespero. Tá? Mas ele teria então enviado aí o tal do Dimitri, que está aqui no Rio, está hospedado, para estar se reunindo com a diretoria do Vasco aí. Ele falou em tradição, né, na entrevista ao Sky Sports, em tradição e coisa e tal, na carreira dele, que ele quer sempre aí fazer parte, quer comprar, quer ser dono, e não sei o que, de coisas tradicionais, não sei o que lá. Por isso que ele estaria interessado no Vasco. A ver, gente, teremos que aguardar. Eu acho que a torcida tem que, dar aquela baixadinha na bola, esperar e só, analisar. Olho no olho. É só isso, torcedor. É só isso. Vamos deixar para falar, para bandeira, para qualquer outra coisa depois. Depois, se acontecer, se não acontecer, valores também. Aí fica nessa lacração aí pro cara vir, daqui a pouco o cara chega aqui, vai pagar só 500, só um exemplo, tá, gente? Vai pagar só 500 milhões de reais por 40%, 60% da SAF do Vasco. E aí? Não vai resolver a nossa vida. O Vasco vai continuar devendo $500 milhão, e aí? Como nós vamos fazer? Entendeu? Então vamos dar uma segurada, galera. Vamos esperar. Calma. As coisas demoram, requer tempo. Tem a Fundação Getúlio Vargas, tem a Justiça, tem a EQEP. A EQEP tá lá, a corda no pescoço. A Justiça nos Estados Unidos está considerando a situação da EQEP muito grave. Eles devem muito mais do que eles têm condições de pagar. E a gente já vem alertando isso aí há muito tempo. Eles devem se lascar também na Justiça nos Estados Unidos. Vão se lascar aqui no Brasil. O Vasco vai recuperar a situação da 777. E a EQEP tá louca para vender os 31% dela. Tá doida para vender a parte dela. Vamos aguardar, pode ser, eu não sei, é só uma especulação minha. Pode ser que essa situação toda que está acontecendo aí, pode ser para comprar 31% da EQEP. Vocês entendem? Com uma possível opção de compra num percentual futuro. Vamos aguardar, gente, vamos esperar. Tá? Vamos aguardar. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Meus amigos, então, basicamente, né, agora, antes da gente encerrar, se tratando do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem que ganhar o próximo jogo, porque o Palmeiras ganhou também. Se o Botafogo der mole, o Palmeiras é campeão, hein? Tá aberta a disputa. Tá? Quem tá na briga ainda para não cair é o Fluminense, né? O Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense estão nessa disputa franca aí. Tá? E o nosso gigante da colina consolidado na Sul-Americana na temporada do ano que vem. Valeu, meus amigos, eu fico por aqui, um abraço, um casaca para cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!